Olá! Hoje nós vamos falar sobre o caminho para o amadurecimento, o desenvolvimento para a maturidade. Na nossa vida existem três grandes fases de desenvolvimento. A primeira delas, já ainda na infância, é a fase que nós chamamos da dependência. A criança é essencialmente dependente. Ela precisa de alguém para cuidar dela, ela precisa de alguém para alimentar, ela precisa de alguém para lhe dar segurança, ela precisa de alguém para lhe ensinar as coisas que ela ainda não sabe, ela não vai aprender sozinha boa parte das coisas. Então, essa fase da infância nós entendemos que é uma fase essencialmente dependente. Essa dependência deveria ir diminuindo à medida que a criança vai adquirindo uma certa autonomia, né, para fazer algumas coisas sozinha, mas ainda não existe o amadurecimento emocional, né? Isso também vai acontecendo aos poucos. Depois, a segunda grande fase é a fase da independência, que caracteriza a fase da adolescência. O adolescente, ele precisa de uma certa independência, né? Nós temos até em mente a figura do adolescente como sendo contestador, como sendo rebelde, e de certa forma ele precisa dessa atitude um pouco mais de enfrentamento, né? Justamente para que ele possa se perceber e se entender do jeito que ele é, né? Na busca da sua própria identidade, de definir a sua própria identidade, ele precisa desse enfrentamento, ele precisa dessa independência. Então, essa é uma característica da fase adolescente. E quando chega na vida adulta, o que caracteriza a passagem para a vida adulta, para a maturidade, é o que nós chamamos da interdependência. Então, é a capacidade de se relacionar com o outro, uma capacidade de troca, onde existe uma relação de que eu dependo do outro em algumas coisas, mas o outro também precisa de mim, né? Então, aí que nós chamamos da relação de troca. A vida adulta também, o amadurecimento, ele traz a capacidade de se relacionar com o outro de uma forma íntima, não fisicamente apenas, né? Mas a intimidade no sentido de se expor, de se deixar conhecer, sem medo, sem prejuízo de que isso venha a ser ruim para ele, no sentido de que está firme, está confiante na sua posição, já sabe quem é. Então, quem tem essa firmeza não precisa temer o outro, né? Isso não compromete a sua própria identidade. Então, uma das características que marca a entrada para a vida adulta é justamente essa capacidade de se relacionar sem prejuízo de si mesmo. Então, veja que cada uma dessas fases tem características bastante marcantes com relação ao amadurecimento emocional, às questões da identidade. E quando isso não acontece, nós verificamos algum tipo de prejuízo, né? Então, por exemplo, existem pessoas que chegam ali por volta dos 30, 40 anos e ainda desenvolvem relacionamentos de dependência, né? Então, são as crianças que não cresceram, que precisam do outro ainda para determinar as suas escolhas, para determinar as suas ações, que tem medo de ficar sem a outra pessoa e aí se tornam relacionamentos desgastantes, doentios, onde existe algum tipo de dependência. Não raro, a dependência que acontecia com os pais acaba sendo transferida para uma outra pessoa. Pode ser dentro de um relacionamento, né, para um cônjuge, essa dependência acaba sendo transferida para alguém, né? E aquela pessoa dependente não consegue ainda crescer, não consegue se enxergar de fato com toda
a autonomia que ela tem condições de ter. E há também os adolescentes que não crescem, né? Aquelas pessoas que chegam na vida adulta, cronologicamente falando, mas emocionalmente ainda se acham independentes, querem sempre fazer a sua própria vontade, não conseguem viver uma relação de troca, não conseguem conviver bem com outras pessoas nessa questão da intimidade, né? Então, continuam precisando afirmar a si mesmos e aí se tornam pessoas até de uma certa forma mais egoístas, né? Isso dificulta que tenham relacionamentos estáveis, porque estão sempre pensando em si mesmos, em satisfazer as suas próprias necessidades, sempre acham que estão certos e não conseguem compartilhar, não conseguem se doar também para o outro e receber algo do outro, né? Há muitas pessoas que chegam aos 30, 40 anos também ainda como adolescentes, né? Então, o que nos faz de fato viver a maturidade, a vida adulta, é um profundo conhecimento de si mesmo, aquela capacidade de se afirmar nas suas próprias qualidades, nas características que cada um sabe que tem, né? E isso se torna a base, se torna o sustento das suas decisões, né? Nós não deixamos de precisar do outro, mas a gente vai precisar do outro numa relação saudável, onde ninguém, né, se anula ou onde ninguém precisa subjugar o outro para se sentir bem, para se sentir valorizado. Uma relação saudável, isso acontece naturalmente, né? E nós podemos nos sentir supridos emocionalmente ao mesmo tempo que também temos condição de dar alguma coisa, né? Então esse é o tipo de relacionamento que nós esperamos na maturidade, é o que nós esperamos de pessoas maduras, que elas consigam manter relacionamentos estáveis, elas consigam ser felizes e fazer feliz também ao outro, ok? Pense nisso, avalie em que situação da vida emocional você se encontra e talvez, se precisar amadurecer, faça isso, né? Busque meios aí de desenvolver as áreas da sua vida que você ainda precisa amadurecer. Com certeza você vai ganhar por isso, ok? É isso. Um grande abraço para todos, até a próxima.